Gostaria de estar saudando você, homem de Deus, você que é um homem de valor, um homem que deve fazer diferença nesse tempo de dificuldade, de crise em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de dar uma palavra de Deus ao seu coração, que essa palavra possa, mesmo nesse contexto que nós estamos vivendo, possa despertar a sua fé, possa trazer a sua vida para uma vida na presença do nosso Deus. Mesmo longe da igreja, onde a fé é desafiada, no contexto em que nós somos desafiados, que você possa viver como servo de Deus. Gostaria de ler um texto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, onde ele escreve àquela igreja em Éfeso, capítulo 5, dos versos 1 a 21, um texto belíssimo, onde ele desafia aqueles irmãos e também nos desafia como servos de Deus. E o texto da carta do apóstolo Paulo nos fala, Éfeso capítulo 5, dos versos 1 a 21. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Gostaria ainda de orar pela sua vida, por você que está me ouvindo, e orar de forma que esta palavra também possa falar ao seu coração, possa trazer alento, despertar a sua vida para, de fato, mesmo nesse contexto, viver diante de Deus. Curve a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Ó Pai, bendito é o teu nome, ó Deus. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque tu és o nosso Deus, ó Pai. Tu és o nosso bem maior. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor possa fortalecer os teus filhos, ó Deus, ainda que às vezes distante em casa, mas que eles possam estar aquecendo a sua fé, despertando as suas vidas, sendo bênção, ó Pai, sendo instrumento nas tuas mãos, e que a tua palavra, ó Deus, possa, de fato, ó Pai, ser bênção na vida deles, que eles possam, ó Pai, dia a dia buscar o Senhor e viver, ó Pai, no centro da tua vontade. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como canal de bênção para falar a esses corações. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amigo, nós lemos um texto onde o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja em Éfeso, aqueles irmãos em Cristo Jesus, e ele escreve àqueles irmãos e traz uma exortação àqueles irmãos para que eles sejam imitadores de Deus como filhos amados.
e é uma exortação mesmo naquele contexto, mas que eles de fato vivessem como servos de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, essa mesma palavra também ela é dirigida a cada um de nós, nos nossos dias, no nosso contexto, também para sermos imitadores de Deus como filhos amados. E Russell Shedd, um comentarista batista, ele fala que imitar, quando o apóstolo Paulo escreve aquela igreja, ele fala que o apóstolo Paulo aqui está se referindo, quando ele fala para ser imitador de Deus, está se referindo ao amor de Deus demonstrado na sua capacidade de perdoar. Está se referindo ao amor de Deus demonstrado na sua benignidade. Está se referindo ao amor de Deus demonstrado na sua compaixão. E quando nós olhamos para essa ideia de imitar é fazer a mesma coisa, é fazer o mesmo exemplo, é fazer a mesma semelhança. Talvez você olhando para essa palavra possa pensar que é uma palavra pesada ao seu coração, fazer a vontade de Deus. Mas não é a vontade, é o querer de Deus. Quando nós olhamos para o texto do apóstolo Paulo, quando ele começa o texto, ele não está falando para aquela igreja, para aqueles irmãos, se der certo, mas ele começa com o verbo imperativo, sede, pois, imitadores de Deus. Ou seja, na verdade é um desafio da vontade, do querer de Deus aos nossos corações. Mas essa é a vontade de Deus, é o querer de Deus. É o que Deus deseja para que os seus filhos vivam em toda época, em todo tempo, em todo contexto. Mesmo nesse contexto de pandemia, em dificuldade, em lutas, às vezes até de escassez. Mas o desafio é para vivermos como servos de Deus, para imitarmos o nosso Deus. E eu gostaria de estar pensando com os irmãos, com você que está me ouvindo nessa oportunidade, sobre a ideia de imitador de Deus, sobre 3 aspectos de imitadores de Deus. Nesse texto, quando o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 4, verso 25, voltando um pouco aí às páginas, ele fala para aquela igreja também, com aqueles irmãos, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E a verdade aqui está se referindo à verdade em Jesus, está referindo à vontade de Deus, à palavra de Deus. Lá em João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, há uma vontade, há um querer de Deus. Não é a maneira que o mundo tem trazido a verdade, mas é a vontade, é o querer, é segundo a palavra de Deus. E olhando para esse texto, o primeiro aspecto de imitador de Deus está no verso de número 1, que é imitador de Deus como filho amado. Ou seja, há uma vontade de Deus. Quando nós olhamos nesse aspecto, lá em Gênesis capítulo 1, o verso 26 e 27, a verdade é que Deus criou esse homem para amar e ser dele amado, ou para que ele vivesse de fato essa vontade de Deus, ainda que num pacto das obras, mas Deus estava requerindo desse homem que esse homem de fato vivesse no centro da sua vontade. Mas quando nós olhamos para a história, olhamos para o que aconteceu, esse homem enganado pelo inimigo, ele desobedeceu, ele não viveu, ele caiu, sequestrado sim o seu coração pelo inimigo, mas ele foi responsabilizado pelos seus atos. Ainda que ele não viveu, havia uma vontade, havia um querer de Deus para esse homem. E quando nós olhamos para esse texto, no pleno século 20 e 21, o apóstolo Paulo continua chamando a sua igreja, aqueles que foram alcançados em Cristo Jesus, para de fato voltar, viver, fazer nas suas vidas essa vontade de Deus, ou viver essa vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele continua desafiando aqueles que foram alcançados em Cristo, irmanados em Cristo, feito uma família, como família de Deus, para viver de fato essa vontade de Deus. Há um desafio, há um querer de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Deus está novamente, através do apóstolo, chamando esse homem a viver no centro da sua vontade.
Lá em 1 Coríntios 3, o verso 16 e 17, quando o apóstolo Paulo escreve àquela igreja, ele fala, 1 Coríntios 3, 16 e 17, não sabeis que sois santuário de Deus, que habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, há um querer, há uma vontade de Deus. Devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, honrando a dignidade do meu próximo, como imagem e semelhança de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, os versos 1 e 2, quando o apóstolo escreve àquela igreja, 1 Pedro, capítulo 4, os versos 1 e 2, ele fala desse desafio, dessa vontade de Deus. Quando ele fala, 1 Pedro 4, 1 e 2, ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós mesmos no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, há uma vontade, há um querer de Deus, ou sermos imitador de Deus como filhos amados. Mas além de imitador de Deus como filhos amados, o apóstolo Paulo, quando ele escreve àquela igreja em Éfeso, e também o fala a cada um de nós, ele fala também para sermos imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor. Nesse texto que lemos, o verso de número 2 fala, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ou a lei do povo de Deus, ela se resume numa palavra só, que é amor. Amor na vertical, na minha vida para com Deus, como Deus me amou, como exemplo na minha vida. E o texto é bem claro nisso. E andai em amor, como também Cristo nos amou. E também amor na horizontal, para com o meu próximo. Lá em Mateus 22, verso 34 a 40, vai falar. E este, sem dúvida, nós podemos dizer que é o resumo da lei ou da vontade de Deus, que é vivermos o amor de Deus na nossa vida, ou andarmos em amor. E esse texto ele deixa bem claro que o nosso exemplo de amor é Cristo. Sede, pois, imitador de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou. Lá em Gálatas, capítulo 2, o verso de número 20, vai falar dessa vontade de Deus. Gálatas 2, o verso 20 fala: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Talvez, quando nós olhamos assim para a palavra de Deus, é um desafio. Talvez olhar, viver no centro da vontade de Deus, amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, amando o meu próximo como imagem e semelhança de Deus, honrando essa imagem e semelhança de Deus. Deus nos quer assim, que vivamos de fato no centro da sua vontade, levando sem dúvida o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, o verso 14 a 17 fala que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Talvez você tenha olhado para a sua vida ou no seu contexto, assim, alguém já tem me identificado como servo de Deus. Isso é bom. Quando você chega e alguém te perguntar qual que é a diferença, o que faz a diferença na sua vida, a verdade é Jesus. E nós somos para com Deus, sem dúvida, o bom perfume de Cristo. E no terceiro aspecto, além de imitador de Deus, como filho amado, andando em amor, o texto também nos fala que devemos guardar-nos do mal, ou fugir do mal. E quando nós olhamos para as Escrituras nesse exemplo de guardar do mal, ou fugir do mal, sem dúvida um exemplo tremendo é o exemplo de Jó. Aquele homem, quando as Escrituras se referem nele, se refere como um homem que fugia do mal. E essa deve ser a nossa vida como servos de Deus. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, a partir do versículo de número 3,
ele cita uma lista de males que não convém aos filhos de Deus, que provocam a ira de Deus quando estes se envolvem com os males. E ele fala: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. E ele continua falando dessa lista de males que não convém aos filhos de Deus. Nós poderíamos dizer, quando o texto fala da impudicícia, ou da luxúria, ou do descaramento, ou da impureza, ou da falta de pureza, da baixeza, da conversação tola, da idolatria. Ele vai citando na palavra aquilo que não convém aos filhos de Deus. E ele, sem dúvida, ele fala desses males dos quais nós devemos fugir. O verso de número 6 fala: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele fala de uma forma clara no verso de número 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz, andai como filhos da luz. Meus irmãos, e andar como filho da luz, sem dúvida, devemos exalar os frutos da luz. E o fruto da luz é o oposto das obras infrutíferas das trevas. Ou seja, há uma vontade de Deus, há um querer de Deus, para mim e para você que está me ouvindo nessa oportunidade. Ser imitador de Deus, como filho amado, andando em amor, guardando-se do mal, ou fugindo do mal. Mesmo nesse contexto em que nós estamos vivendo, nós devemos viver assim. E viver assim, sem dúvida, para a glória do nosso Deus. Não há glória no homem em viver assim, mas a glória é de Deus. Mas essa é uma vontade de Deus, é o querer de Deus, para o meu coração, para o seu coração, como servo de Deus. Mesmo no contexto da sua casa, você que está distante, na sua quarentena, você deve viver essa vontade de Deus, ou seguir o caráter de Deus. E sem dúvida que imitar é comportar-se como filho de Deus, não há como fugir. E esse é o desafio do apóstolo, é seguir o seu caráter, a sua imagem e semelhança. E o desafio para mim e para você é: vivamos assim. Quando nós vivermos assim, sem dúvida irão aparecer em nós as marcas de filhos de Deus, para a glória do nosso Deus. E sem dúvida, irmãos de Jesus, por causa da graça, do amor de Deus nas nossas vidas. Sede, pois, imitador de Deus, como filho amado, andando em amor, guardando-se do mal. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a viver assim, e que Deus seja glorificado através dos seus atos, da sua vida, aonde você estiver, no trabalho, na sua casa, aonde você estiver. Louvado seja Deus. Gostaria de orar pela sua vida, que Deus possa dar graça ao seu coração, que você de fato possa viver essa vontade de Deus. E essa vontade de Deus está aqui, na palavra dele, que é, sem dúvida, a vontade soberana dele para a sua vida, para a minha vida, em Cristo Jesus. Gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar, falar com o nosso Deus, para que ele possa te fortalecer e te ajudar nesse desafio, que é um desafio que tem, sem dúvida, um eterno peso de culpa. Vamos orar. Ó Deus, bendito é o teu nome. Nós te rendemos graças, ó Deus, pela tua palavra registrada, que nos mostra, ó Pai, a tua vontade, o teu querer para as nossas vidas. E a nossa oração, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer o coração daqueles que estão nos ouvindo, ó Deus, das famílias que estão nos ouvindo, desses homens, ó Pai, como sacerdote dos seus lares, da sua casa, ó Deus, e que eles possam, ó Pai, assim viver, que eles possam testemunhar, ó Pai, nas suas vidas, teu poder, a tua grandeza, a tua soberania, ó Pai, sobre a vida deles, e que o teu nome, ó Pai, assim possa ser exaltado. Ajuda-nos, ó Deus, a verdade é que nós precisamos do Senhor, da tua graça. Derrama, ó Pai, tua direção, teu favor, ó Pai, e sustenta-nos, ó Deus, na tua presença. Se nós oramos, ó Deus, dependendo do Senhor e sabendo que o Senhor tem, que é o melhor das nossas vidas, para a glória do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.